Pessoal, vamos atualizar como é que está a situação da invasão Rússia na Ucrânia, o quanto a Ucrânia está conseguindo se defender dessa história e os próximos passos que eu adianto para vocês são preocupantes. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por LSL, Ortiz de Astora e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias que eu vou falar aqui. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, estamos aí já, eu não estou contando os dias, mas estamos no sexto, sétimo dia dessa guerra aí, e o fato é que a Rússia tem mudado a estratégia dela. Ela tem focado agora em fazer baixas civis, né? Isso é uma coisa muito preocupante. Se você olhar aqui nessa reportagem, você vê vários prédios prédios que não têm conotação militar nenhuma, sendo atingidos por bombardeios russos, né? Qual que é o objetivo disso? É aquilo que a gente já falou. O Putin quer forçar o governo a renunciar, a acabar com o governo para acabar com essa guerra, acabar com as baixas civis. É uma coisa realmente muito triste o que a Rússia está fazendo, absurdamente errado, mirando civis propositalmente, né? Bom, tem negociação de paz hoje, então o pessoal está reunido naquela mesma cidade, próxima da fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia, ou Belarus, como você preferir, estão fazendo as negociações ali, então pode ser que saia alguma coisa. Eu acho pouco provável, essas negociações não vão dar em nada, porque o Putin, se ele ceder muito na negociação, ficaria muito feio para ele. Ele começou uma invasão e não conseguiu nada. Por outro lado, o cara da Ucrânia, a cada dia que passa, a situação dele fica melhor, então por que ele vai fazer uma negociação de paz agora, né? Uma situação que realmente não tem como essa negociação de paz dar certo. Eu torço para que dê certo, eu torço para que acabe isso logo, quanto antes melhor, mas sendo realista, eu acho pouco provável, né? Em termos de teatro de batalhas, a grande vitória russa que houve ontem foi a queda de Kherson, né? Kherson é uma cidade importante ali próximo do sul da Ucrânia. Dá para ver aqui no mapa, né? O sul da Ucrânia fica aqui, é perto da Crimeia. Na verdade, é a primeira grande cidade da Rússia, da Ucrânia, que foi tomada pela Rússia, né? A Rússia ela tem atacado muito Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Rússia, tem atacado muito Kiev, Chernihiv, várias outras cidades aqui foram muito atacadas, inclusive Mariupol, muito atacada também, mas não caíram essas cidades ainda. Elas estão cercadas pelos russos, mas não caíram, os ucranianos ainda estão se defendendo, né? Em Mariupol é uma questão de tempo, porque parece que a cidade foi totalmente cercada, então eles vão lutar até acabar a munição. Quando acabar a munição não tem muito o que fazer. Kherson eles já conseguiram tomar. E isso indica claramente que o próximo alvo dos russos é Odessa. Odessa é um grande porto no Mar Negro da Ucrânia. É um porto, não era tão importante na época que a Crimeia fazia parte da Ucrânia, porque a Crimeia tem o maior porto da região, que é o porto de Sevastopol. Mas no momento que a Crimeia foi tomada pela Rússia, Odessa virou o maior porto, o principal porto da Ucrânia no Mar Negro. Até aqui ela foi relativamente poupada, houveram alguns bombardeios, mas não foi nada muito crítico em Odessa, mas a expectativa é que agora os russos se encaminhem para lá, né? Houve inclusive um motim noticiado aqui. É lógico que a gente tem que tomar cuidado com isso daqui, pode ser verdadeiro, pode ser falso, mas segundo diz essa notícia, os marinheiros russos, eles desistiram, eles estavam instruídos a atacar Odessa pelo mar, enquanto viria uma tropa de paraquedistas para tentar tomar a cidade. Porém, houve um motim russo, eles se recusaram a atacar a cidade de Odessa, né? Se isso é verdade ou não, a gente não sabe, e mesmo que seja verdade, isso não faz tanta diferença assim no final das contas. Pode fazer diferença em termos de moral da tropa, isso é uma coisa muito mais importante do que muita gente imagina. Certamente os russos se veem numa posição de lutar contra um povo irmão, e que eles não sabem por que está tendo essa guerra, uma guerra totalmente sem lógica, sem motivo. Enfim, o que demonstra isso daqui é que mesmo que não tenha sido ainda dessa vez, o foco dos russos é a cidade de Odessa, é o porto de Odessa, e imagina-se que ele vai acabar eventualmente caindo na mão dos russos. É uma cidade maior do que Kherson. Kherson é uma grande cidade, mas não é uma cidade tão grande assim não, 200 mil habitantes. 200 mil habitantes, aqui no Rio de Janeiro seria Petrópolis, Teresópolis, não, são maiores, né? São maiores que isso.
Não sei, uma cidade relativamente pequena, né? Não é uma cidade tão grande assim, mas é aquele negócio. É importante por quê? Porque eles conseguem cruzar o rio Dnieper e chegar do outro lado e chegar a Odessa, né? O Kherson fica bem na foz do rio Dnieper. Enfim, no resto da Ucrânia não houve grandes avanços pelos russos. O comboio está parado, aquele comboio de 40 milhas, que é 30 quilômetros, né, indo para Kiev, ele está parado, não está andando, alguns dizem que não está andando há 3 dias, falta gasolina, falta mantimentos, falta comida, falta um monte de coisa, o comboio está parado, não está indo a lugar nenhum. Mais uma vez, a falta de planejamento aí se mostrando nessa situação. Agora, existe um outro ponto nessa história também, tá? Existe uma expectativa de que está havendo uma mudança de estratégia da Rússia, né? O New York Times faz essa análise aqui falando que a ideia da Rússia era tomar Chernihiv e Chernobyl para permitir chegar até Kiev, né? Só que Chernihiv não caiu de jeito nenhum. Chernobyl eles tomaram. Chernobyl não tem nada, né? Chernobyl é só o reator nuclear lá, não tem população. Chernihiv eles não conseguiram tomar. Então eles contornaram Chernihiv e vinham aqui para tentar fazer o cerco a Kiev. Só que parece que no último dia surgiu uma parte desse comboio indo em direção leste, ou seja, pode indicar que eles estão querendo juntar essas duas frentes aqui, ó. Se você olhar no mapa, tem essa frente que está bem avançada russa aqui em direção a Kiev. A ideia dessa frente é justamente dar suporte logístico às tropas durante o cerco de Kiev. Talvez seja a situação justamente de eles estarem tentando chegar aqui, por quê? Porque eles devem estar com problemas logísticos, eles querem agilizar a logística, agilizar outras alternativas de logística, justamente por isso faz sentido o comboio estar parado enquanto tentam essa alternativa, né? A gente está vendo aqui, ó, várias pontes que foram destruídas na região, então certamente os ucranianos estão atrasando ao máximo o comboio, e certamente a ideia do comboio é justamente fazer um cerco a Kiev. Aqui é Kharkiv, não é Kiev. Kiev está mais para cima aqui, não é que ele está falando da tomada de Kherson. Mariupol ainda não foi tomada, mas como eu falei para vocês, é questão de tempo agora, e certamente vão se voltar agora para Odessa, né, infelizmente. Mas de qualquer forma, Kiev, eles tinham o interesse de tomar de fazer um cerco à cidade como um todo. É um cerco complicado de ser feito, mas é um cerco possível de ser feito. Como eu falei para vocês, embora os ucranianos estejam resistindo muito mais do que todo mundo esperava, por mais que as forças russas estejam sentindo isso daí, a gente tem visto essas notícias de soldados russos se rendendo várias vezes, um monte de vezes. Faz todo sentido isso, porque o soldado russo ele não está com moral para lutar, ele não quer. Por que ele vai lutar essa guerra? É uma coisa que, antigamente, o governo russo tinha capacidade de fazer propaganda, de convencer as pessoas que era uma guerra justa, porque ele controlava a informação. Hoje em dia o soldado russo tem um celular, cara. Essas notícias que a gente está vendo aqui, ele está vendo também. Da mesma forma, está todo mundo vendo notícia de todo mundo. Houve época que o governo conseguia incutir no soldado a importância daquela invasão por motivos aleatórios. Aliás, eu fiquei sabendo que vazou uma carta do comando russo para os soldados russos, foi interceptada pelos ucranianos e se tornou pública. E fala justamente sobre a motivação da Rússia para invadir a Ucrânia. Mas, e eu adianto para vocês, pura propaganda. É coisa do tipo, não, os ucranianos têm um regime nazista, fascista, precisamos derrubar os nazistas e não sei o que lá. Eu vou fazer um vídeo no Visão Libertária sobre isso, falando em detalhes isso, mas é impressionante, é propaganda pura. E veja, é o que eu falo para vocês, na era da informação descentralizada e distribuída, até os soldados russos sabem que esse tipo de coisa é propaganda. Você olha aquilo ali, você vê que isso é propaganda, né? Enfim. A Ucrânia diz que eliminou aquela unidade tchetchena fodástica, lembra? Que ia matar o Vladimir Zelensky, que né, os caras são muito fodas e não sei o que lá. Chegaram no primeiro dia, já morreu o general dele. E aí a força especial, veja, chegaram 12 mil chechenos, né? Dentre esses, tem uma força especial que tinha como plano assassinar o Zelensky. E já foi neutralizada essa força, já foi toda destruída, né? A gente também está com notícias do grupo Wagner, eu falei num vídeo mais cedo, que também está com esse objetivo lá. O Wagner é um grupo mercenário, mas que tem ajudado os russos, ele está sob controle, ele tem muita ligação com o governo russo, e também tem o objetivo de assassinar o Zelensky, né? É aquilo que eu falei para vocês, essa era a expectativa da Rússia logo no início, que ela entrando, o governo cairia automaticamente. Isso não aconteceu.
e daí as sanções que estão sendo colocadas agora na Rússia estão começando a mostrar a preocupação dos russos. Os russos estão ficando sem saída. O governo da Rússia está tecnicamente quebrado já deu default, já não consegue pagar a dívida. Isso vai ter consequências por muitos e muitos anos na Rússia. Mesmo que eles ganhem a Ucrânia, ok, vão conseguir a Ucrânia, militarmente eles são mais fortes mesmo, mas essas sanções vão doer na Rússia, tá? Outra curiosidade que a gente tem do dia de ontem foi que o Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, ou Belarus, como você preferir, ele estava fazendo um vídeo explicando alguma coisa da estratégia aqui, de como é que vai ser o coisa, e aparentemente ele sem querer revelou tropas entrando na Moldova, ou Moldóvia, que é um país também independente dos russos, também que era da era soviética, fazia parte da União Soviética. Eles saíram já da Rússia, já saíram da influência russa, mas da mesma forma que a Ucrânia, eles têm um movimento separatista na região chamada de Transnistria, que é uma região também que... esse separatista, gente, não é como se fosse um movimento separatista real. É coisa que os russos bancam já há muito tempo. Todo mundo sabe que ali são soldados treinados pelos russos e coisa e tal. Tem gente nessas regiões que quer se separar? Até tem, mas não é nem de longe a maioria, é uma pequena minoria, né? E de vez em quando o pessoal lança aquela ideia do referendo da Crimeia, né? Putin invadiu a Crimeia e logo depois fez um referendo para saber se as pessoas queriam voltar à Ucrânia ou ser anexada à Rússia. Isso é uma piada, né, meu amigo? Para com isso. Aí deu 90% de pessoas que queriam ser anexadas à Rússia. Para com isso. Você está num estado ocupado, com forças militares de um país, com arma na sua cabeça. Aí, vota aqui, escolhe o seu voto aí, o que você quer votar, fica à vontade. Você acha que o nego é maluco? É lógico que não, o nego votou sob pressão, evidentemente. Essa votação não vale lorota nenhuma, não vale porcaria nenhuma, né? Então, no final das contas, pode indicar justamente aqui que existem planos aqui a partir de Odessa de chegar até a Transnistria e dali a Moldóvia. É aquilo que eu falei para vocês e esse é o grande problema. Se deixarem a Rússia tomar a Ucrânia, seria um absurdo isso. Como eu falei, isso é um absurdo, eles iniciaram a agressão, não fazer nada é ser cúmplice de quem está agredindo. Então, no final das contas, é lógico que tem que haver resistência a isso de uma forma ou de outra. Mas vamos supor que tem um pessoal que fala assim, não, deixa a Ucrânia tomar lá antes ele do que eu, coisa desse tipo. Eu acho esse tipo de pensamento muito triste, mas enfim, mesmo quem pensa desse jeito, repara o que está acontecendo. Se não pararem o cara agora, ele vai invadir a Moldóvia, e depois vai invadir a Romênia, e depois vai invadir a Polônia. Esse cara não vai parar, meu amigo. No momento que você falou, olha só, se invadir tudo bem, acabou. Vai ser a China também invadindo Taiwan, e pronto, vão resolver esses problemas todos na força. É por isso que o problema tende a piorar agora, e eu vou explicar para vocês. Essa notícia aqui é a notícia mais séria que aconteceu nessa guerra até agora. É a mais séria de todas, de todas. Um caça romeno desapareceu perto da costa do Mar Negro e o helicóptero enviado para a busca cai matando 7 tripulantes. Vamos ver o mapa aqui. A Romênia fica aqui, ó, fica a oeste da Ucrânia. Ela tem um grande litoral aqui no Mar Negro, inclusive relativamente perto aqui de Odessa e de algumas outras cidades ucranianas, né? Então, um jato romeno desapareceu aqui na região do Mar Negro. E qual que é o problema? Por que isso é uma coisa tão séria assim? Depois mandaram os helicópteros, um helicóptero para verificar, né, se teve sobrevivente, o que foi, se foi um acidente, se não foi um acidente. E esse helicóptero também caiu 11 quilômetros do aeródromo, segundo o Ministério da Defesa Nacional. A causa do acidente é desconhecida, ou seja, não se sabe nem por que o avião caiu, nem porque o helicóptero caiu. Qual que é o problema aqui? O problema é, a Romênia, meu amigo, já está na OTAN. E se por um acaso esse helicóptero, esse avião foi derrubado pelos russos, isso significa que já houve violação de um país da OTAN. E isso significa pela Constituição lá da OTAN, pelos documentos, lá, pelos tratados da OTAN, que isso obriga todos os demais países da OTAN a defender este país atacado por tropas russas. Ou seja, isso pode significar... E olha só, vou te falar um negócio, isso pode ser até falso, tá? Pode ser até que seja um false flag da OTAN
para justificar a entrada dela nessa guerra. Seja verdadeiro, seja falso, o que a gente está vendo aqui é que a OTAN vai entrar nessa brincadeira. E quando a OTAN entrar nessa brincadeira, aí, meu amigo, a coisa vai pegar, né? Lembra que a OTAN já posicionou um monte de caças, um monte de tropas. Essa notícia aqui é do dia 5/2, ou seja, do início de fevereiro, quando começaram a chegar as tropas dos Estados Unidos na Polônia. Já está cheio de tropa da OTAN nessa região aqui. A Polônia fica aqui, a Romênia pode ter tropa também, é tudo OTAN aqui, todo mundo da OTAN. Então pronto, tá tudo certo aqui. E é lógico, o que está se antevendo aqui? Que se realmente esse MiG, né, esse helicóptero ou esse avião, o avião e o helicóptero, um dos dois, foi atingido pelos russos, isso já é pressuposto para a OTAN entrar nessa guerra. E se ela for entrar nessa guerra, ela não vai entrar leve. Aí, meu amigo, a Rússia tem um problema muito maior. A Rússia já está quebrada, ela tecnicamente já está em default. Eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre essa questão econômica da Rússia, porque tem todo um outro desdobramento disso, enorme, coisa e tal. Mas a Rússia já está quebrada. E com a chegada da OTAN entrando nessa guerra, a chance dela ganhar militarmente essa guerra se torna nula. Como eu falei para vocês, o pessoal estava com medo, não, se a Rússia atacar a Ucrânia e a China atacar Taiwan, meu amigo, a OTAN lida as duas coisas com o pé nas costas. Entrando a OTAN, inverte-se totalmente a equação. A Rússia passa a ter zero chance de sucesso nessa guerra. A questão toda disso é o seguinte, tendo a OTAN na guerra, tropas americanas, a coisa tende a ir para o lado nuclear. Esse é o problema. Putin desesperado, sem alternativa, sabendo que vai perder a guerra, provavelmente nesse caso que a Rússia seria invadida por tropas da OTAN, nesse caso, aí não teria dúvida, a Rússia vai cair, meu amigo. Se entrar a OTAN, a Rússia cai. Lógico que ela não vai cair sem lutar. E cair sem lutar, nesse caso, significa justamente jogar bombas atômicas, né? Segundo a notícia que o Putin teria enviado a família dele para uma cidade subterrânea na Sibéria, projetada para sobreviver a ataque nuclear. Ou seja, a gente está caminhando cada vez mais próximo para uma guerra nuclear, para a Terceira Guerra Mundial. Caramba, que coisa, né? O século XXI copiando o século XX. Muito triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.